Muito bem, senhores, olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu hoje que os ministros articulem um plano de investimentos bem focado em infraestrutura para que a economia e o PIB, o Produto Interno Bruto do país, voltem a crescer. Na abertura da reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto, Lula cobrou em tom bem-humorado que os ministros tivessem criatividade em suas pastas. A reunião de alinhamento é parte do plano que o governo tem feito para mostrar resultados na marca dos 100 primeiros dias de gestão a serem completados no início do mês de abril. Separamos inclusive um trecho dessa fala do presidente Lula aos ministros que nós vamos ouvir agora. Orando o dinheiro que falta, nós temos que utilizar bem o dinheiro que a gente tem. E é por isso que o Haddad é ministro da Fazenda, porque ele é criativo. Se a gente não tiver dinheiro, a gente vai atrás dele, ele vai ter que arrumar. Ele e a Simone vão sentar na mesa e vão arrumar o dinheiro que nós precisamos para fazer investimento nesse país. A gente não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos fazer o PIB crescer. Não pode ser proibido emprestar dinheiro para você construir um ativo que vai aumentar o patrimônio desse país, que vai melhorar a qualidade de vida do povo. Não dá para a gente ficar achando que o gostoso nesse país é guardar dinheiro. Não. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. Muito bem, está aí a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa reunião com ministros hoje à tarde. Segré, o Lula diz que escolheu o Haddad pela criatividade dele. Você compartilha dessa opinião? Me assusta, Paulo. Um ministro deve ser escolhido pela sua capacidade e não pela sua criatividade para arrumar dinheiro. É muito fácil. Concordo com o presidente, não dá para gastar o que não tem. Então tem que buscar, porque o PT gasta muito mais do que tem, historicamente falando. O problema é que o país não guarda dinheiro. Se ele tem déficit fiscal, como costumeiramente tem os governos de esquerda, ele precisa encontrar um recurso para cobrir esse déficit. Para obras, tem os organismos multilaterais internacionais, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, até o próprio BRICS poderia emprestar dinheiro para obras de infraestrutura, mas as obras precisam ser terminadas. Tem 8.764 obras que não estão terminadas, muitas delas que ficaram inconclusas do governo do Dilma e governo do Lula. Então, me parece que a questão mais fácil é, primeiro, encaixar a despesa na receita. Esse é o primeiro passo para que sobre dinheiro e não apelar à criatividade de um ministro para arrumar dinheiro porque a despesa é muito alta. Muito bem. Capês, você concorda com essa fala do Segré em relação a justamente que o PT está gastando mais do que tem hoje no governo federal? Sim, é claro que a frase do presidente Lula deve ser interpretada no seguinte contexto: o dinheiro tem que ser colocado para movimentar a economia. Realizando obras, você gera emprego e isso é positivo. Só que, como muito bem colocou o Segré, o equilíbrio fiscal é fundamental. Sem equilíbrio fiscal, o governo acaba gastando mais do que arrecada. E o que ele tem que fazer então? Se ele gasta mais do que ele arrecada, ele vai ter que emitir papel moeda. Papel, moeda, isso gera inflação. E ao mesmo tempo que você faz uma transferência de renda por políticas sociais, gerando inflação, você tira o poder aquisitivo, principalmente da camada menos favorecida da sociedade. Então, o que o governo tem que fazer? Antes de falar numa reforma tributária, que eu estou vendo muitos falar em reforma tributária, que eu acho que não vai sair, porque os interesses regionais e dos estados são muito contrastantes. Tem estados que vão perder renda, perder arrecadação, outros vão ganhar. Dificilmente vai chegar a um acordo. A urgência é se falar numa reforma administrativa. Não precisa ter criatividade quando você gasta menos do que você tem, gasta menos do que você arrecada. E para isso é necessário que o governo controle os gastos, sobretudo gastos de despesa de pessoal, corte desperdícios que vão para o ralo do desperdício do dinheiro público e, por essa razão, mantendo esse equilíbrio, esta pauta econômica responsável do ponto de vista fiscal, vai ter dinheiro para fazer investimento e buscar empréstimos, porque os mecanismos, organismos internacionais aqui já citados, vão colocar dinheiro num país que traga segurança jurídica, segurança institucional e credibilidade econômica. E para isso, equilíbrio fiscal, reforma administrativa e corte de despesas são as palavras de ordem. O Piperno, até quando você acha que essa lua de mel que existe em relação ao governo Lula vai
ter o seu ponto final, né? Porque o tempo vai passando e os problemas, obviamente, vão aparecendo e não vai dar, ao longo do tempo, para ficar resgatando o tempo inteiro o passado e dizendo que Bolsonaro é o grande culpado e que o Brasil não avança justamente por conta do governo anterior, que foi uma coisa que a gente viu, inclusive, Bolsonaro fazendo muito em relação a Lula. Como é que você vê isso? Até onde vai essa lua de mel? Bom, primeiro, Paulo, a gente tem que estabelecer o seguinte: lua de mel de quem com quem? Então, é claro que a lua de mel do Lula com um pedaço da Faria Lima, isso não vai acontecer nunca. A lua de mel, por exemplo, do Lula com quem ganhava, um salário mínimo e meio por mês e pagava imposto de renda, opa, essa acho que vai ter uma sobrevida, porque agora mexeu na tabela do imposto de renda. E o que, aliás, é o início do começo do pagamento de uma promessa de campanha. Então, veja, hoje, por exemplo, hoje, sexta-feira, o ministro Haddad anunciou, então, que fechou um acordo com os governadores para devolver aos estados, então, 29 bilhões e meio de recursos que foram tirados dos estados por conta da desoneração dos combustíveis. Então, cortou o ICMS com a promessa de voltar um dia, esse um dia chegou, então tiveram que fazer esse acordo. Vai ter que pagar essa conta e hoje, então, anunciaram aí como é que vai ser o desenho dessa devolução. Então, veja, isso também é uma conta que não herdou e que vai ser paga. Agora, de fato, os governos do PT, eles têm essa fama de gastar muito. E um pedaço do governo da Dilma, isso foi real, gastou-se demais, aliás, todo mês praticamente, de 2012 para frente, tinha algum pacote, geralmente de incentivos fiscais, para ajudar esse ou aquele setor da economia. Não vou aqui discutir o que foi válido ou não, mas era uma realidade. Toda vez o governo anunciava algum tipo de renúncia, né, fiscal aí para poder ajudar alguns setores. Mas no governo Lula, durante os 8 anos de governo, a gente viu 8 anos de superávites fiscais. Então, assim, também fica um pouco difícil de colar no Lula essa pecha de excessivamente gastador. Ele entregou superávit fiscal. A gente pode contestar medidas que foram tomadas, investimentos feitos, e como muito bem lembrou, o Brasil tem 8.000 e poucas obras paradas, cerca de 200, aliás, iniciadas no governo Lula. Mas o Lula entregou o governo para Dilma dia 1º de janeiro de 2011. Passaram-se 12 anos e algumas obras que ele iniciou não foram concluídas até hoje. Então eu acho que, assim, ele toma um bom caminho se realmente convencer os seus ministros de que a prioridade é terminar esse monte de esqueleto. Aliás, ele entregou até 2 conjuntos habitacionais que foram iniciados em 2015 e 2016. Acho que isso tem que ser feito. Ô, Serrão, o Pipero diz que essa pecha de gastador não cola no Lula. Você concorda com isso? Não. Claro que cola, sim. O governo do PT, o Lula está no 5º mandato do PT. Não podemos esquecer disso. Quinto. Uma contabilidade criativa. É o terceiro, não. É o terceiro mandato do Lula e 2 da Dilma. 3 mais 2 é igual a 5. Por enquanto, essa matemática não foi transformada em matemática. Agora, o presidente Lula, ele acerta na teoria. O discurso dele na teoria está certíssimo. O problema é que a desgraça da teoria é a prática do PT. O PT não administra bem, não realiza as obras com eficiência, com eficácia, não cumpre prazo, gasta demais, faz sobrecontratos. Esse foi o histórico do PT, nós vimos isso. Da era Dilma, principalmente para cá, foi o estouro da má gestão. Então, essa pecha o PT carrega. Cabe agora a Lula desmistificar isso, mudar isso. Ele tem a chance. Ele é o presidente da República, tem a poderosa caneta do Diário Oficial e tem a capacidade de dar ordem em 37 ministros. É isso que se espera. Mas, por enquanto, o PT não apresentou um plano econômico consistente. Por enquanto, o PT só fala em arrecadar mais. E agora Lula cobra, quero mais obras com o dinheiro que tiver aí, e a Haddad e a Simone Tebet vão arrumar dinheiro para a criatividade das obras. Então, vamos lá, de novo, toda hora estamos no campo da promessa, no campo da teoria, que não é fácil de fazer. Então, o que precisa é que o governo tenha transparência nas obras que ele vai anunciar, que mostre para a sociedade que as obras são realmente
prioritárias, viáveis, que obedecem a um custo real e não é o indício de um novo esquema de roubalheiras, como foi o do passado, do mensalão e do petrolão de triste memória.